Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que a paz de Jesus esteja entre nós. Muito bem, vou passar os recadinhos não, convites, né? Convites para a nossa escola de aprendiz do Evangelho, que está acontecendo ainda o curso básico, né? Acabou, mas... Vai começar a escola. Tem uns 2 meses ainda para entrar, né? Ou já deve entrar. Então, essa escola de aprendiz do Evangelho é quinta-feira à noite, das 20h30 às 22h, tá? Ainda vocês podem entrar. Que ainda tem 1 mês e meio, 2 meses que pode. Depois disso já não pode mais. Né? Como a escola 37, né, que não pode mais adentrar. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, todo mundo já sabe, né, qual é o propósito da escola, que é nos auxiliar na nossa transformação, na nossa reforma íntima, nos oferecendo ferramentas para que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas inseguranças, que é o que mais nós temos no momento, não é isso? E a escola vem como um anjo nos auxiliar a gente tomar conta da nossa vida, né? Dirigir a nossa vida, fazer as nossas escolhas o mais acertado possível, tá bom, gente? Que a gente possa se enganar, se equivocar um pouco menos. E a escola tem esse papel muito importante, principalmente nos dias de hoje. Nós temos a evangelização infantil, que é aos sábados, das 9 às 10h45. Tragam seus filhotes, né, seus filhos netos, para que possam fazer parte desse grupo, né, de crianças em aprendizado, brincando, né, aprendendo sobre Jesus com lúdico, né, utilizando o lúdico para isso. E é muito importante porque aí essa conexão do pai vindo no Evangelho, vindo na escola, vindo nos cursos, e o filho fazendo evangelização. Isso é muito importante, assim como a mocidade também dos jovens, né? Que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Orientar melhor para que eles possam ter mais confiança neles mesmos, para que eles possam fazer as escolhas mais certas, né? E não se perder neste mundo. Então nós vamos assim, dando início à nossa preleção de hoje. Mas antes eu peço que junto nós nos elevemos, buscando as forças do alto, buscando nos aproximar dos nossos mentores individuais, dos amigos espirituais desta casa, que prepara este ambiente com zelo, com carinho, cheio de energias salutares, para que a gente aqui já vá trocando as nossas energias. Para que aqui, muitas vezes, acontecem pequenos procedimentos, né, necessários para o bem-estar de cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um. Então, a prevenção é muito importante para nós, para os nossos amiguinhos que nos acompanham, né, como já falei todas as vezes, eu sempre falo que ou eles gostam de ficar aqui, ou eles se afastam de nós. E se eles gostarem, ficarem, eles também vão ter a evangelização deles, para compreender, para esclarecer. E é isso. Então é essa oportunidade que nós temos de aprender com Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, nos elevar, buscando o nosso mentor individual. Com ele nós vamos nos dirigir a Maria, nossa mãe. Vamos pedir a ela que nos abrace neste momento, nos envolva com a sua luz, com o seu carinho, que ela possa acalmar o nosso coração, aquietar as nossas mentes, dulcificar as nossas palavras, para que possamos com tranquilidade nos dirigir a Jesus, nosso Mestre, para agradecer do seu Evangelho, para entender melhor as suas orientações. E dessa forma a gente subir mais um degrau nessa escada iluminada
nessa oportunidade bendita de nos evangelizar. Vamos assim, com Jesus, chegar ao Pai, agradecer por esta presente reencarnação, por todas as outras pretéritas, e vamos aproveitar o máximo dessa oportunidade bendita e agradecer dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, o assunto da nossa pregação hoje é sobre a paciência, sobre a paciência, a afabilidade e a doçura. São sentimentos, são virtudes que nós estamos precisando muito conquistar para encontrar a nossa paz de espírito, a nossa paz interior, nos sentir mais fortes, protegidos, amparados pela espiritualidade. Ok? Esqueci de dar mais um recadinho. Vocês já viram o cartazinho lá, né? O pessoal todo animado falando de um evento que nós temos na nossa casa, é a 10ª festa, né, do caldo, Noite de Caldos, que nós temos aqui na nossa casa, não aqui, nesse espaço físico, mas no espaço físico da Cristiano Viana, 972, que é o colégio, é uma escola lá, também da nossa instituição LAC, que a gente chama de LAC 2. E vai acontecer no dia 15, o cartazinho está lá em cima, dia 15 de julho, das 19 às 22. Então, vocês podem chegar, experimentar todos os caldos que tem lá, das 7 às 10, se vocês conseguirem. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Aqueles que estiverem interessados, procure a nossa recepção ou então o local do evento. Tá bom? Então, vamos voltar à paciência, né? A paciência, a afabilidade e a doçura. Vamos fazer uma linha do tempo aqui bem rapidinho. Nos nossos tempos de outrora, nos nossos tempos passados, a Terra sempre esteve em guerra, em lutas, em brigas, em meio a ódios, a ira, né? A pessoas violentas. A gente sabe que foi isso. Brigas, lutas religiosas em nome de Deus, né? Vidas que eram ceifadas ao longo daquela época, a Inquisição. Então era muito... A gente vai lembrar da história que nos conta daqueles estádios, daquelas arenas onde tinha aquelas feras, os leões, né? Devorando pessoas, e as pessoas aplaudiam, as pessoas gostavam de ver aquela violência extrema, né? Eles estavam ainda muito embrutecidos, eles ainda precisavam disso, porque a gente vai se purificando, se melhorando como espírito. Quem é que diz que nós não estávamos lá na época? Se a gente acredita em reencarnação, poderíamos estar presentes e ser um daqueles que estavam aplaudindo a morte de um cristão, de um irmão, né? Então, a gente já melhorou bastante, mas não o suficiente ainda para entender as orientações do nosso Mestre Jesus, dentro de um código moral, né? A gente sabe um pouquinho, mas não tudo. E às vezes a gente sabe, mas a gente não pratica. Não é verdade? Todo mundo sabe o que Jesus veio fazer aqui.
Todo mundo sabe das suas orações, já ouviu falar, mesmo que não saiba, eu ouvi falar desse Jesus. Né? Muitos outros têm o seu Jesus, né? Mas ele é um só, né? Filho de Deus, nosso irmão, nosso modelo divino, nosso mestre, esse nós devemos seguir, né? Pela sua moral, pela sua autoridade baseada na sua moral, né? Porque só ele tinha essa autoridade, essa moral. Então, nós já caminhamos bastante e precisamos ainda entender, né, que existe homens. Olha, o Sermão do Monte nos diz, nos convida, que eles falam os que são brandos e pacíficos. Me dá licença, sua filha. Dá licença, você não recebe isso. Gente, peraí. Desculpa, viu, gente? Bem-aventurados os que são brandos, né? Então vamos saber o que é a brandura, o que é a afabilidade, o que é a paciência, a doçura, o que é ser doce, né? O que é ser afável. Então a gente precisa entender, esta máxima, ela faz da brandura, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei, né? A lei que protege o cristão, que nos protege da violência. Se a gente utilizar esse ensinamento na nossa vida, nós vamos nos afastar da violência, né? Da autoridade, da palavra forte que machuca o nosso irmão, das exigências que a gente faz todos os dias, de olhar para alguém e sentir necessidade de abraçar, de ser afável. Mesmo que você olhe para a pessoa e não sinta que ela quer isso, mas se você for na direção dela, com essa vontade, esse sentimento, ela vai entender. E você, quebra, né? Aquele sentimento que ela está ali de repulsa, até mesmo, talvez, por uma dor que ela esteja sentindo, por uma aflição. Ela está naquele jeito. E é aí que a gente pratica a afabilidade e a doçura. Então a gente se protege de palavras ofensivas. Se protege também não só da nossa palavra ofensiva em direção ao outro, mas a palavra do outro em nossa direção. Então a gente para um pouco, tem paciência, exercita a tolerância, o sentimento de fraternidade e de amor ao nosso próximo. E aí a gente se torna uma pessoa representante do Cristo. Então a gente precisa muito exercitar. E o homem, ele tem características de brando, pacífico, violento e colérico. Como é que a gente sabe que uma pessoa é branda, passiva, violento e colérico, né? Então a gente precisa ter uma certa sensibilidade para perceber quando a pessoa está colérica. Quando começando por mim, por cada um de vocês, eu preciso identificar quando eu estou me transformando em uma pessoa colérica. Porque no mundo de hoje, nesse momento que estamos vivendo, a violência está a todo vapor. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão muito apressadas com tudo. A gente vê que os jovens agora estão vendo mensagens de celular no tempo, na velocidade 2, rápido assim. Entendeu? A gente precisa parar um pouquinho e pensar que situação nós estamos vivendo neste momento. Nós podemos ajudar uma pessoa assim? A gente pode ajudar com palavras, mas a ação, a maneira de agir é que ensina muito mais do que uma palavra. A palavra é importante, mas desde que a gente saiba aplicar aquela palavra
em nossas ações, prazer para as nossas ações. Então, a gente vê que as pessoas estão muito nervosas, brigam por qualquer coisa na rua, na própria casa. Desavença total, conflitos no trabalho, nas ruas, né? Então, a gente precisa parar um pouquinho e pensar. Eu não quero ficar igual aquela pessoa colérica que eu vi. Se a gente, quando a gente está brava, muito brava, colérica, irada, com esse sentimento ruim por algum motivo, se a gente se olhar no espelho e perceber a nossa fisionomia, é terrível. Ela é terrível. Então a gente precisa se dar conta desses momentos que só mancha a nossa alma, só nos atrasa na nossa evolução. Só nos faz se juntar com aquelas pessoas, com aquele padrão vibratório. E a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa buscar padrões vibratórios elevados. Padrões vibratórios de alegria, de trabalho fraterno, de caridade, né? Não precisamos ser sisudos, não sorrir, não brincar. Isso faz parte da nossa vida, né? Mas nós precisamos ter um certo cuidado do que estamos fazendo. De maneira eu estou pensando naquele momento que eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, o homem branco e pacífico é aquele que age com carinho, com respeito à dor do outro, que olha para a pessoa e parece que... Você às vezes não encontra pessoas assim, que você vai conversar com uma pessoa, na hora que ela abre a boca, vem aquele som agradável que já te envolve, certo? E aquela voz tranquila, serena, sem gritos, sabe? Aquilo faz bem para qualquer um. No entanto, em contrapartida, nós também encontramos pessoas coléricas. Às vezes elas não estão coléricas naquela hora, mas a vibração dela está de uma forma tão negativa, tão baixa, que mesmo sem ela querer, ela transmite tudo para você. Você sente. E não é agradável, né? Por isso que a gente sempre fala, evite conversar com pessoas coléricas. Evite conflitos em casa, marido, mulher, filho, pai, mãe, irmãos, parentes. Quando um alterar a voz, baixa. Não se sinta diminuído. Não pense assim, eu não vou obedecer. Não é, a questão não é essa. A questão é agir com sabedoria. Calar um pouco. Ele vai falar palavras que vai te ofender, ou você vai falar palavras que vão ofender ele. Eu estou falando marido e mulher, mas é colega de trabalho, na rua, onde quer que a gente vá. Que nós temos essa oportunidade de conviver com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes. E para a gente não se machucar tanto e não como desenvolver, né, o hábito da crítica, de tudo, falando, nossa, que horror. Né? Aquela pessoa não precisa falar. Vamos fazer uma prece para ele, a gente não sabe o que está acontecendo. Então não é eu me fiz submissa àquela pessoa que gritou comigo, que eu calei. Eu calei porque as coisas só vão piorar, gente. Os nossos irmãozinhos, quando ele percebe que vai haver um conflito ali entre duas ou mais pessoas, ele se chega e vai atiçando, e vai falando no teu ouvido, faça isso, faça aquilo, sabe? Se é boba, responda. Você parece tonto, não dê ouvidos a essas coisas. Né? Nós sabemos que temos tipos de remédios, tipos de venenos. E dependendo do que a gente for usar em determinada hora, ela pode ser um veneno. Né? Mas pode ser um remédio. Então a gente vai refletir sobre isso e entender que quanto mais brando e pacífico, nós seremos muito mais felizes.
nós evitaremos muita energia, uma carga vibratória negativa em cima da gente. Porque quando chega essa carga vibratória de uma outra pessoa, se você está pacífico, se você está doce, se você está pensando no bem, se você quer fazer o melhor para você e para o outro, aquilo se quebra no ar. Não tem a força de chegar até você. Então, fazer o bem, trabalhar no bem, viver no bem, é um antídoto contra esse tipo de violência, esse tipo de vibração negativa. Vibração, energia e radiação, como queiram chamar. É uma força, né, que às vezes toma conta de uma pessoa, porque ela se deixou se contaminar por várias questões. Então, precisamos sim saber o que eu estou pensando, né? De que forma eu estou agindo. Eu me considero um homem pacífico ou um homem violento e colérico? Nós vemos às vezes, sabemos às vezes, que nos lares existem comportamentos, né, de pais, até em presença dos filhos, que mostram uma autoridade, sabe, uma violência no falar, até mesmo no agir, querendo mostrar poder, autoridade, e isso faz muito mal para as crianças. E lá fora, ele é um cordeirinho, ele é um anjinho para as outras pessoas. Então vamos procurar não utilizar esses tipos de máscara, né? Vamos procurar ser leal conosco mesmo, ser verdadeiro conosco mesmo. Que esse exercício faz com que a gente haja em qualquer lugar que a gente esteja da mesma forma. E isso é muito importante nos dias de hoje. Isso é muito importante na nossa casa, para que haja paz, para que haja luz, junto com o Evangelho no lar. Tá bom? Que o Evangelho no lar nos dá força, coragem, nos ajuda a fazer a limpeza espiritual da nossa casa, tirar as toxinas espirituais, que a gente chama assim, e nos deixa mais forte para ir para a rua, para ir trabalhar, ou mesmo para ficar em casa. Né? Então, o Evangelho no lar é uma limpeza que a gente faz espiritual. Quando a gente faz a limpeza da nossa casa, fica tudo muito leve, muito cheiroso, muito, sabe, claro, né? São as coisas que a gente mesmo traz para dentro de casa, ou ali mesmo a gente constrói. Então, vamos buscar esse ensinamento de Jesus, ser brando e pacífico, né? Postura diante de um problema. Eu preciso observar. Como é que eu me sinto? Como é que eu fico diante de um problema? Existem vários tipos de problema, né? E a gente vai buscando um problema que a gente passou, que a gente costuma passar sempre. Como é que eu ajo? Né? Eu preciso me analisar para que eu possa buscar essa conduta moral do Cristo. Para que eu possa entender, para que eu possa espalhar, levar a outros, aqueles que estão próximos a mim. Aqueles que estão próximos a mim, eu estou aqui, são vocês. Eu saio na rua, são outros. Eu chegar na minha casa, são outros. Então, todos nós podemos estar próximos em alguns momentos. E é aquele que a gente vai levar aquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe, que a gente é, que a gente quer, né? Então é isso, gente. A gente sabe que quando quando as nossas mentes estão sãs, os nossos espíritos, os nossos corpos também ficarão sãos. Tá? Então há que haver esse equilíbrio, que a gente possa entender essa mensagem de Jesus e poder trazer para as nossas vidas, tá? É isso. Então nós vamos encerrando por aqui. Vamos mais uma vez nos elevar para agradecer por este momento de luz. Doar o que temos de melhor, as nossas energias, para que a espiritualidade possa manipulá-las de acordo com a necessidade de cada um.
seja encarnado, seja desencarnado, na regeneração de corpos, na regeneração de mentes e espíritos. Vibremos pelo nosso país, por todos os países, especialmente os que estão em guerras, pelas pessoas em situação de rua, pelos nossos irmãos adictos, jogados pelas ruas, pelos seus familiares, por todas as casas de acolhimento. Vibremos pelos nossos dirigentes que possam conduzir este país e o seu povo baseado na lei do amor, do respeito, da fraternidade. Vamos vibrar por todas as casas de orações que auxiliam o homem a caminhar para Deus. Vibremos pela nossa casa que nos acolhe semanalmente. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos conseguir entender, assimilar, abraçar e vivenciar todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim nós dizemos graças a Deus. Bom atendimento para vocês, tá? Uma boa tarde.